Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus perfeito, maravilhoso, que tem um projeto espetacular para nós, irmãos. É muito difícil a gente aceitar o projeto de Deus, porque desde quando nascemos, ninguém ensina para a gente o projeto de Deus. Você não vai na aula, ninguém te fala de Deus, da verdade, da Bíblia. Era para ter uma matéria na escola lá para você ler a Bíblia, aula de Bíblia. Eu já tive antigamente aula de religião, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não criou nenhuma religião, Deus não criou nenhuma religião, Deus criou a igreja para ser fundada em cima da Bíblia, dos 66 livros, 1189 capítulos, e é isso, é essa palavra que está aqui, não pode passar disso, não pode acrescentar e não pode tirar. E essa palavra é que diz quem é Deus, como Deus pensa, qual o projeto de Deus para o ser humano e o que Deus quer de nós. E é só isso. E isso basta. Não precisa mais nada. Eu vejo muitas pessoas estudam hebraico, aramaico, história, livros apócrifos e revistinhas e não conseguem chegar à verdade de Deus, porque a verdade de Deus, irmãos, por incrível que pareça, é simples. As palavras de Jesus eram extremamente simples, mas já dizia lá no Velho Testamento que quando Jesus viesse, as pessoas não iam suportar a palavra dele. E veja bem que Jesus pregou num tempo que não tinha rádio, nem televisão, nem luz elétrica, nem microfone, não tinha nenhum meio de comunicação, e a palavra dele está viva até hoje. Estamos aqui, no ano de 2026, falando a palavra de Jesus, para você ver o tanto que essa palavra é poderosa. E o que tem de sofisticado nela? O que tem de, assim, que tão difícil que você não possa entender? Aquilo que está claro aqui, por exemplo, não cobiçar a mulher alheia, precisa chamar um professor para te explicar isso? Não roubarás, não furtarás, não mentirás, não enganarás. Precisa chamar alguém para te explicar? Não precisa. Como o presbítero Paulo falou aqui, o Jesus falou que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, né? Amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. O entendimento vem de quê? Vem da Bíblia. Isso é tão difícil assim para a gente entender. Os exemplos que tem na Bíblia da vida das pessoas, que é claro aqui, as referências, ou seja, a Bíblia é uma régua, né? A nossa vida tem que ser feita, ser comparada com a palavra de Deus. Essa tem que ser a referência para nós, a palavra de Deus. A sua vida tem que estar sempre se encaixando na palavra de Deus. É o que a gente tem que buscar. Fazer conforme a palavra de Deus. É difícil? É difícil, porque, por exemplo, a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 13, descreve o amor que Deus quer que você tenha. É o amor que vai existir no céu. É o amor que Deus tem por nós. Se você ler lá, você vai ver. Nós conseguimos amar assim? De jeito nenhum. Não amamos nada, nem a ninguém aqui na terra, nem no céu, com aquele amor descrito ali. Se você ler, você vai ver que fala, pelo amor de Deus, eu não consigo amar assim. Por quê? Porque vivemos na terra, somos
materialistas, somos interesseiros, somos egoístas, fomos mal educados, vivemos em um meio de pessoas mal educadas, pessoas fora da matemática, fora da realidade. O livro de Provérbios fala sobre o homem prudente. O que é uma pessoa prudente? Uma pessoa que ela observa as situações, então ela faz de uma forma para que não dê errado. Isso é prudência. Antecipa para que não haja problema, né? O homem prudente, se você falar com ele, olha, na hora que você virar a esquina ali, cuidado que tem um buraco ali, você pode cair com o seu carro ali. O prudente, ele vai passar devagar, ele vai observar, se ele vê que não der, ele vai achar outro caminho, né? O tolo, o insensato, não, ele não dá nem ouvido para o que você falou e sai estabanado e vai cair no buraco. Não tem como não cair no buraco. Porque a Bíblia é um livro de leis, é um livro de regras. São regras matemáticas, exclusivas para o ser humano. Que o ser humano, apesar do corpo e da alma ser animal, o nosso corpo é animal, a nossa alma é animal, é instintiva, entendeu? É instintiva. Se você observar os animais, você vai ver que se você pegar um bicho desse feroz aí, totalmente selvagem, você pegar de filhotinho ali, você cuidar dele, você criar ele, ele te trata bem, ele fica seu amigo, ele se apaixona por você. Ele tem um lado dele que meio que raciocina, um lado instintivo dele, um lado de preservação dele, entendeu? Tem um lado bom dele, mas ele é um animal. Por instinto, se deixar, ele até pode morder em você, né? Às vezes a pessoa tem um cachorro ali, cria anos ali, ou um gato, e dá uma loucura nele lá, ele morde você, morde no dono, entendeu? Por quê? Porque ele é um animal, ele vive do instinto. Mas Deus criou o ser humano e colocou aqui na terra para que a gente viva pela razão. Por isso que fala o tempo todo sobre o conhecimento. Aqui no livro de Provérbios, por exemplo, no capítulo 1 aqui, no versículo 22, Deus fala assim, até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Deus pergunta, por que ele fala simples aqui? Simples é a pessoa que ela acha que não precisa de ser sábia, não precisa de adquirir conhecimento, entendeu? Aí diz aqui, e vós escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós insensatos, odiareis o conhecimento? Tem pessoas que odeiam o conhecimento, você não pode, nem inclusive se você trouxer alguma palavra de conhecimento para ela não aceita. E a Bíblia diz aqui, tentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entendeu, irmãos? E diz no versículo 12 aqui, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, a palavra de Deus, mesmo ela sendo uma palavra que te confronta, ela te confronta para o seu bem. É para trazer conhecimento para você. Deus não chama gente tolo, gente ignorante, gente soberba, gente que não tem um desejo de adquirir conhecimento, que não tem um desejo de mudar, não. A Bíblia ela foi feita exatamente para isso, para trazer conhecimento para você, para transformar você. Como diz aqui no versículo 7 do capítulo 3, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e te aparta do mal. Entendeu? Porque, irmãos, a Bíblia fala que nós não podemos confiar no homem. Ai do homem que confia no homem. E nós fomos educados por quem?
por homens. Nós somos educados por homens, que foram educados por homens. E assim a gente, quando olha na história, irmãos, olha a história que o homem vem descrevendo. Olha aí a história que o homem vem descrevendo, a história de guerras. Você tem noção de uma guerra? Por exemplo, na Ucrânia agora, aquele pai de família que sonhou, trabalhou 20 anos para comprar uma casa, uma casinha, para morar com a sua mulher e os seus filhos. Ele hoje, ele não tem nem direito à casa, que pode ter caído uma bomba lá e destruído a casa dele. Ou ele está ali desesperado para saber que horas que vai cair aquela bomba para destruir a casa dele. Porque ele está numa guerra que nem foi ele que criou. A maldade humana que criou. Esse é o mundo que a gente vive, irmãos. É o mundo da mentira. A Bíblia vem, quando a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará, e Jesus deixa claro, em João 17, que a verdade é a palavra de Deus, e lá nos Salmos, em Provérbios, em várias partes da Bíblia, deixa claro que a palavra de Deus é a verdade, porque é a única verdade que tem na terra. Você querendo aceitar ou não, as pessoas querendo aceitar ou não, é a Bíblia e acabou, do jeito que ela é. Entendeu? Os tolos hoje ficam dizendo, não é porque, quem escreveu a Bíblia? Mas, por que o fulano escreveu? Por que não botaram o livro aqui de Judas? Por que não botaram o livro de Enoque? Quem foi que escolheu os livros? Então, eles ficam cheios de história, de conversa, cada um sendo mais tolo, mais insensato do que o outro, nem leem a Bíblia direito e querem condenar a palavra de Deus. Sendo que a Bíblia, se você ler e trazer para dentro da sua vida, passar ela pela sua história, pela sua própria vida, você vai ver que ela está certa. Ela vai mostrar que aonde você errou, ela vai mostrar onde você falhou. Entendeu? Agora, é muito fácil você fingir que a única coisa que importa aqui na Terra é o seu pensamento. É muito fácil. E aí você culpa todo mundo. Você vai olhar para trás na sua história, todo mundo está errado. Você é o único que está certo. Entendeu? Aí é fácil. Entendeu? Aí você vai mudar para quê? Se você está certo, por que você vai mudar? Você não vai mudar, meu irmão. Entendeu? É por isso que as pessoas ficam com conversa fiada aí, dizendo que é muito difícil a Bíblia, é muito difícil de entender, é isso, é aquilo. É por quê? Porque, meu irmão, é o único livro que confronta a gente, entendeu? Não tem outro. E é claro que os demônios não vão deixar você ler a Bíblia. A igreja não quer que você leia a Bíblia. Os demônios não querem que você leia a Bíblia. E você aí, né? O problema é esse, irmão, quando a gente finge para nós mesmos. Ou você aceita aliança com Deus, como diz a Bíblia aqui no livro de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você acha que você é sabido? Começa a ter temor a Deus. Começa a colocar Deus no lugar que Ele está. E começa a entender quem é você. Como a Bíblia diz, quem é o homem para que Deus se atente para ele? Quem sou eu? Quem é você, meu irmão? O que você tem para dar para Deus? Você não tem nada nem para dar para quem você ama, quanto mais para Deus. Entendeu? A única coisa que a gente pode ofertar para Deus, a única, é o seu desejo de se converter, o seu desejo de servir a Ele. Só isso, porque você não tem nada para dar para Deus, nem paz. Eu fico vendo esses crentes aí, meio crente aí, crente tolo aí, você vai cumprimentar eles, a paz, parece índio, né, que tem antigamente, né? Os hippies também, né, o hippie falava paz, amor,
Os índios de filme, paz, o cara fala paz. A Bíblia diz, Deus fala que quando você for abençoar alguém, para você falar, eu te desejo a paz do Senhor, a paz de Jesus, porque nós não temos paz para dar para ninguém, irmãos. Não temos, entendeu? Nós somos cegos, somos tolos, somos egoístas, somos maus, e necessitamos da palavra de Deus, essa que está escrita aqui na Bíblia. Ou você crê ou você não crê, entendeu? Tem gente que dedica, quando é para mentira as pessoas se dedicam, irmão, faz sacrifício, quando é para mentira, se tiver falsidade no meio, mentirinha, fingimento, hipocrisia, aí, aí faz fila, um querendo passar por cima do outro para fazer um sacrifício, né? Você vê aí os judeus ortodoxos aí, por exemplo, passam uma vida, 8, 10, 12 horas por dia, lendo os Talmudes, estudando o Velho Testamento e os Talmudes, as revistinhas feitas por rabinos, perdendo tempo na vida, né? Materialista, irmão, materialismo. Esse projeto, ele é falido, o projeto do materialismo é falido. Deus chama a gente para ser espiritual, Deus chama a gente para viver no céu. Futuro é o céu, futuro não é a terra. Estamos lendo o livro de Deuteronômio no capítulo 30, que Deus aqui vai deixar claro para nós essa palavra maravilhosa. Essa palavra que as pessoas não querem aceitar, que está escrito assim, ó, e será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então aqui Deus já tá falando, olha, que você tem que se converter, dar ouvidos à voz do Senhor. Aí a pessoa, ela lê isso daqui, ela leva lá, ela acha que isso aqui é só para o judeu, lá para aquela época, mas essa palavra está na sua mão aí, é Deus falando com você, a Bíblia é Deus falando com você. Aí você vai ver uma referência aqui no versículo 2, em Isaías 55, 7, em Lamentações 3, 40, Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, Neemias, capítulo 1, versículo 9. Essas referências são bem importantes. Então, o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Aqui a Bíblia já está te mostrando uma necessidade que você precisa de entender que você tem. Quando você for orar, você tem que pedir a Deus para que você ame a Ele de todo o teu coração, com toda a sua alma. Você tem que pedir a Deus, irmão, porque você não vai amar a Deus por sua conta. Você não vai ter uma fé para você desejar se converter ao Evangelho, porque a vida vai te confrontar. Deus vai deixar situações acontecerem perante você, na sua história, na sua vida, para que você possa, como diz aqui no início, escolher entre a bênção ou a maldição, o caminho de Deus ou o caminho do homem. Deus vai sempre te colocar assim, todos os dias.
A Bíblia diz que Deus prova a gente, Deus vai te provar. Para quê? Para o seu próprio bem. Para o seu bem. Então você vai estar tendo oportunidades, entendeu? Para você tomar decisões. E aqui, deixa claro que Deus quer que você ame a Ele de todo o seu coração. Mas você não vai conseguir isso sozinho. Você vai ter que clamar a Deus, oração é para isso. Você vai ter que lutar contra o inferno. Você vai ter que lutar contra pessoas, você vai ter que lutar contra você. A Bíblia diz que você tem que esquadrinhar o seu coração. Todos os dias, quando você for orar, você tem que fazer uma reflexão de você. Não é só dos outros, não, dos outros também, porque Deus fala que nós temos que ter olhos de águia, você tem que observar tudo. A Bíblia diz que nós temos que ser astuto como uma serpente, a gente não pode ser boca aberta, não, nem mexeriqueiro, a gente tem que ser sábio, buscar discernimento. O que é discernimento? Você tem que entender o que está acontecendo, principalmente com as atitudes que você toma perante os acontecimentos do seu dia, porque nós vivemos o dia de hoje, irmão. Todos os dias você tem que passar a sua vida pela palavra de Deus. E aqui Deus já está deixando claro que você tem que amar a Ele com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que você viva bem. E o Senhor teu Deus porá todas as maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odiarem e que te perseguirem. Converter-te-ás, pois, esse é que é difícil, né, irmãos? Converter. Pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, para o teu bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escrito neste livro da lei, escrito na Bíblia aqui, ó. Escrito na Bíblia. Quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. E agora Deus deixa claro. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Você vai ver uma referência aqui do versículo 11, em Isaías 45, 19, Isaías 48, versículo 16, 17, Tiago, capítulo 1, versículo 5, Romanos, capítulo 10, versículos 6, 7 e 8, e é muito importante isso aqui, meus irmãos, porque Deus já começa a dizer aqui, olha, você arruma tudo quanto é desculpa para não ler a Bíblia, tudo quanto é desculpa para não andar conforme os mandamentos de Deus, conforme a Bíblia, que está escrita aqui, ó, escrita neste livro da lei, que é a Bíblia. Mas Deus fala aqui, ó, porque esse mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, nem tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que não-lo traga e não-lo faça ouvir para que o cumpramos? Está no céu, irmão? Você tem que ir lá no céu para você saber como Deus pensa? Nem tampouco está além do mar, para dizeres, quem passará para nós além do mar, para que não-lo traga e não-lo faça ouvir, para que o cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vês, aqui hoje te ordeno, aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Olha o tanto que a Bíblia é importante, irmãos. Deus está deixando claro que a Bíblia está na tua mão, escrita na tua língua. Você não precisa estudar inglês, nem francês, nem árabe, não precisa estudar aramaico, nem hebraico, nem grego. Você pode ser semi-analfabeto, você pode ser até analfabeto, que Deus te dá a palavra dele. Você estando com uma Bíblia na mão, você não precisa de mais nada. É só orar e desejar
o conhecimento da palavra e aceitar a palavra. Entendeu? E aqui está deixando claro que Deus ordena, e a Bíblia que vai definir o seu futuro. Se você vai herdar o reino de Deus, ou se você vai para a grande tribulação e depois para a grande destruição. Porque a Bíblia diz, irmãos, que no céu não entra pecado. A Bíblia diz que no céu, não entenda bem, no céu não entra corrupção. Não adianta achar que você vai morrer e vai virar bonzinho na boca dos outros, não vai virar santo na boca dos outros. Você não vai converter a Deus. Deus é perfeito, irmão. Lá no céu você vai ter que ser santo, você vai ter que ser perfeito. É você que tem que se converter ao projeto de Deus. Deus não vai mudar o projeto dele por causa de você, não adianta. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido a te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhes, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que eles havia de dar. Irmãos, então essa palavra é para nós, é para mim, é para você, que nós temos que aceitar o que está escrito na Bíblia. Primeiro, temos que todo ano ler a Bíblia da primeira página até a última. Já começa por aí. Entendeu? Você tem que ter esse desejo no seu coração. Você tem que aprender a lutar. Entendeu? Senão você vai se tornar um religioso. Você vai se tornar uma pessoa contra você mesmo, que Deus te deu todas as oportunidades. No dia do julgamento, Deus vai te mostrar. Deus vai falar, olha, a mesma Bíblia que eu dei lá para o pastor Súrio, eu dei para você. Você é melhor do que ele? Se ele pode ler a Bíblia todo ano, ler a Bíblia toda, você não pode por quê? Você é melhor do que ele? Você é melhor do que a outra pessoa? Para Deus todos nós somos iguais, irmão. Não adianta ficar se enrolando, não. Eu já fui especialista em enrolar. Né? Eu na sala de aula, no terceiro ano primário, eu fui reprovado, porque eu enrolava, enganava todo mundo, a minha família, enganava o professor, enganava a mim mesmo. Na quarta série ginasial também, passei a perna em mim, passei a perna na minha família, no professor. Eu sei como é que funciona isso. É difícil a gente se converter. Tem gente que demora, tem gente que se converte rápido, tem gente que demora 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas é melhor você se converter enquanto está vivo. Você não sabe se vai morrer. E aí não vai ter a oportunidade de se converter. E a conversão é para o seu bem. Só Deus pode te dar felicidade de verdade. Eu sei que você quer ser feliz. Eu sei que você tem projetos para te dar alegria, felicidade, prazer. Mas, irmão, se o seu projeto não tiver Deus em primeiro lugar, você esquece. Entendeu? Você vai estar passando a perna em você mesmo, enrolando a você mesmo, vai se prejudicar as pessoas que você ama, não é? Porque se você entregar o seu coração de verdade a Deus, quem sabe você pode salvar, assim como aconteceu lá com Abraão, né?
Abraão tinha tanta amizade com Deus, tanto temor e respeito e amor por Deus, que Deus salvou Ló e as 2 filhas por amor a Abraão, né? Abraão pediu e Deus salvou. Então, irmão, quem sabe, você pode até salvar as pessoas que você ama, né? Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.